Eu convido você a abrir a palavra de Deus na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Acharam? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Pois desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença conosco, não só neste momento, mas o Senhor está presente em nossas vidas em todos os instantes, nos dirigindo, nos guiando, mostrando-nos a tua vontade. E assim, Pai, rogamos que o Senhor esteja nos abençoando também nesse sentido, para que estejamos atentos à tua palavra, estejamos atentos ao teu ensinar e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem transmitido através do teu Santo Espírito ao nosso coração. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o que contamina o nosso coração. Então nós vemos, nesse trecho em que lemos, Paulo, ele mostra essa necessidade a Timóteo de estar atento à palavra de Deus, de estar atento àquilo que ele aprendeu desde a sua infância, desde a sua mocidade, a palavra ensinada, a palavra ministrada. E Deus, na sua misericórdia, no seu imenso amor, no seu infinito cuidado para com a nossa vida, Ele também tem nos exortado, e até repetidas vezes, para que a gente possa permanecer naquilo que tem sido ensinado. Como nós lemos também no trecho, toda a palavra inspirada, toda a palavra escrita, ela é bom para todo aquele que tem a sua vida transformada em Jesus Cristo. Então nós precisamos estar atento a tudo que é nos ensinado, e tudo que é nos ensinado é para o nosso bem. Então, porque é a palavra de Deus, e neste lugar, e damos glórias a Deus por isso, a palavra é ministrada ao nosso coração, é ministrada conforme a vontade de Deus, pois todos aqueles que aqui pregam têm baseado a sua mensagem na palavra de Deus e, tenho certeza, dirigidos pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos permanecer nessa palavra. Mas é verdade também que nós não estamos sozinhos. Não é obra nossa permanecer na palavra de Deus, mas é obra do Espírito Santo operando no nosso coração, que realmente nos faz entender e capacita-nos a atender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo seria apenas letras, e nós sabemos que a letra, como a própria palavra de Deus nos ensina, a letra mata. Mas aquele que é realmente guiado pelo Espírito Santo tem esse privilégio de compreender e poder executar a palavra de Deus no seu dia a dia. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, vamos ler o 16 e 17. É bastante conhecido e como o tema que eu dei para essa mensagem, com o que contaminamos o nosso coração.
Paulo diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então vejam, nós temos aprendido muitas coisas sobre a natureza humana. Nós temos nas quarta-feira, orando, aqueles que têm participado conosco, nós estamos orando para que a gente possa colocar em prática, rogando não só por aqueles que estão participando, mas por toda a nossa comunidade e também por toda a igreja. Nós temos orado para que a palavra seja fixada, e isso só é feito através de nós nos entregarmos ao Espírito Santo. Como esse trecho que nós lemos, nós sabemos que o coração do homem, ele é corrupto e ele é sujeito ao pecado, ele é sujeito ao erro. O que impede realmente de nós cometermos erros, de nós não agirmos de acordo com a natureza humana, é o Espírito Santo que faz morada em nós. Então, mas como a palavra que nós lemos, esse combate, ele é em todos os instantes da nossa vida, em todos os momentos nós temos que tomar decisões. E se nós ouvirmos o Espírito Santo, não ouviremos a natureza humana, ou seja, a carne, as obras da carne. Se nós formos ler um pouquinho mais adiante, no versículo 19 ao 21, Paulo cita as obras da carne, que são, ele diz assim: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgia, coisas semelhantes a essa, e contra os quais eu vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. É fato, e nós já temos visto, que nós não somos diferentes de toda a humanidade ou do restante da humanidade, mas aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo realmente faz morada e impede essa contaminação ou essa influência da carne, da natureza humana. Então, como eu disse, nós não estamos sozinhos, porque uma vez que o Senhor nos alcançar, e esse último corinho que nós cantamos é maravilhoso, e ele fala muito sobre isso, a pureza do Senhor Jesus Cristo, e essa pureza nos atingiu através do Espírito Santo, nos transformando, ou seja, aniquilando em nós as obras da carne e nos purificando através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós não estamos sozinhos, essa batalha não é nossa, essa batalha é do Espírito Santo que habita em nós. Então não precisamos fazer nada? É tão simples assim? Não, precisamos nos submeter à ação do Espírito Santo. A diferença em nós é a ação do Espírito Santo. É quando nós permitimos que realmente o Espírito Santo nos dirija, nos mostre o caminho, nos mostre e vivifica a palavra de Deus no nosso coração. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo tem nos guiado. Mas, também no livro de Gálatas, nesse mesmo capítulo, no verso 9, um pouquinho antes, Paulo também chama a atenção, quando ele diz: com um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. O uso da ilustração para melhor compreensão da palavra de Deus, ou da mensagem, do tema a ser estudado, ela tem sido usada por diversos pastores e também utilizada pelos apóstolos. Como nós lemos aqui, Paulo utiliza uma ilustração sobre o fermento numa massa, na massa de pão. E Jesus também usou esse mesmo
essa mesma ilustração quando ele se referiu ao fermento, mas agora à hipocrisia, né, dos fariseus. Então a ilustração é bastante comum. E eu vou usar uma ilustração também própria, para que a gente possa compreender melhor, ou até para que vocês fiquem um pouquinho mais presos, que é uma coisa nova, sobre ilustração, sobre o fermento. O fermento, vocês, aqueles que fazem pão, é um micro-organismo, né? Não estou dizendo do fermento químico, estou dizendo do fermento biológico, que é uma levedura, é um micro-organismo. E esse micro-organismo, ele tem a função, ele vai crescendo e ele vai levedando a massa, e ela cresce. Esse micro-organismo, ele é benéfico, né? E Paulo cita porque antigamente isso era muito comum. Antigamente não tinha padaria, se fazia o pão em casa. E ele utilizou isso por quê? Porque todo mundo conhecia, e conhecia a ação dessa levedura. Eles não chamavam de levedura, chamavam de fermento, mas eles conheciam e ele exemplificou a sua mensagem. Nesse caso, não é benéfico a comparação que ele faz, porque vai levedar ou vai contaminar aquilo que está puro, aquilo que foi purificado. E assim, né, as próprias vacinas que são produzidas hoje, elas utilizam o micro-organismo, e o próprio micro-organismo que induz a doença é que vai produzir ou vai ser produzida a vacina, né? Então, aquela vacina, que é um anticorpo, porque vem do micro-organismo, ela vai induzir a produção de anticorpos, né? Essa é a função da vacina. Ela não combate assim diretamente a vacina. O seu próprio organismo é que combate a doença. A vacina no seu organismo, ela foi só um comecinho. Ela incentivou, ela induziu o organismo do indivíduo a produzir anticorpos, tá? Ela não é a cura em si. A vacina induz a produção de anticorpos. Os anticorpos são produzidos pelo seu próprio organismo. Mas é boa, a vacina é boa, porque a gente vê, nós passamos por uma pandemia e só caiu os níveis quando a vacina realmente atingiu um certo número, né, um número alto de vacinados. E hoje a maioria pode estar sem máscara, né? Abrindo um parênteses aqui, nós deixamos aberto, você usa ou você não usa, conforme o que você achar melhor. Enfim, voltando, então nós vimos que a vacina funciona. Por que eu estou dizendo sobre vacina? O micro-organismo, para que ele se desenvolva e na produção da vacina, ele pode induzir no organismo a formação de anticorpos, e o fermento na massa, ele possa dar o seu efeito de crescer a massa e ficar um pão gostoso, ele precisa de algumas condições. O que ele precisa? Porque o fermento e o micro-organismo é em pequena quantidade que é colocado, tanto na massa para fermentar, como num cultivo bacteriano, num cultivo viral, é uma pequena quantidade, e ele vai se multiplicar muito rapidamente. Mas ele precisa de alguma coisa para que ele possa crescer. Ele precisa de alimento, ele é um ser vivo, ele precisa de alimento e condições favoráveis. Então, quando a gente faz a vacina, nós damos alimento para ele, que é um meio de cultura, e damos as condições, que é temperatura, pH, todas essas coisas. Então, ele se sente à vontade e ele cresce. E assim pode ser feito a vacina. Agora, voltando à nossa realidade, à nossa vida cristã, como nós dissemos, já aprendemos e várias vezes repetimos, nós somos purificados
no sangue do Senhor Jesus. Somos transformados, temos uma nova vida e uma vida que é pura. Não em nós mesmos, mas o Espírito Santo que habita em nós é que faz isso, é que age em nós. Porque se fôssemos impuros, conscientemente impuros, porque impuro nós vamos ser até o dia que o Senhor voltar e sermos transformados num corpo incorruptível, num corpo que não vai mais sofrer ou não vai mais precisar combater as obras da carne, porque será um corpo como o do Senhor Jesus, incorruptível. Então aí sim seremos totalmente puros. Hoje nós somos puros através da obra do Espírito Santo, mas, como Paulo mesmo diz, existe essa guerra, existe esse combate entre a nossa natureza, aquilo que nós somos como seres humanos, e o Espírito Santo. Essa guerra é constante. Então, Paulo ele diz que mesmo sendo puro, mas se houver a contaminação por uma pequena quantidade, no caso ele falou sobre levedar toda a massa, no nosso caso, alguma coisa que a gente permita a entrada, pode também contaminar o que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Vamos lá, vamos ter calma. O micro-organismo, ele é invisível. Por quê? Porque ele é infinitamente pequeno. Só pode ser visto através do microscópio. Alguns micro-organismos só através do microscópio eletrônico, muito menor que a bactéria. Então, ele é invisível. Nós só podemos ver a bactéria quando ela está numa colônia grande, né? Milhões e milhões, tudo juntinha. Então, a gente vê a colônia que tem, ela é até bonitinha, tem várias cores e tudo mais. Mas só podemos ver quando ela cresceu, quando ela se multiplicou. O pecado entra na nossa vida da mesma forma, invisível. Por quê? Porque nós estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está agindo sobre a nossa vida, mas essa guerra ela é constante. E pode acontecer de uma pequena fagulha dessas obras da carne voltar ao nosso coração. O Espírito Santo está nos mostrando que isso é errado, mas nada impede que essa fagulha do pecado entre no nosso coração. E aí é que pode ser complicado. Porque aí ele vai crescer, se nós permitirmos, ele vai crescer. Por que que ele cresce? Por causa da nossa natureza humana. Porque aqui nós ainda somos carne, e as obras da carne estão em toda a humanidade. E ela pode aflorar, ela pode crescer. E aí é que está o problema. Nós permitirmos o crescimento dessa contaminação. Voltando à pandemia, que aconteceu, ainda estamos vivendo os restícios, se Deus quiser, os restícios dessa pandemia. Mas acreditava-se que isso jamais ia acontecer. E muitas pessoas dizem hoje, foi pego de surpresa, a gente não sabia que isso podia acontecer. Mas se a gente for ver um pouquinho a história, lá pelo ano de 1347, teve uma pandemia também, que chamou-se a peste negra. Os dados não são tão precisos, porque em 1347, a literatura era muito pequena, mas acredita-se que matou mais de 100
milhões de pessoas. Há uma estimativa de 75 a 200 milhões de pessoas. E aconteceu e matou muita gente. Outra peste que teve foi a gripe espanhola. Essa um pouco mais recente, em 1918. E também matou 50 milhões de pessoas. Por que aconteceu novamente essa pandemia, a Covid, e matou milhões de pessoas? Porque a população mundial, o ser humano falou, nunca mais vamos passar por isso. Agora nós estamos mais sábios, nós temos mais condições, a tecnologia é de ponta. Não vamos mais passar por isso. E passamos. Alguém não tomou cuidado. Alguém estava trabalhando com esse vírus e saiu do controle. Não tomou as devidas, os devidos cuidados, as precauções para que esse vírus ficasse contido ali. Não sei porque estavam mexendo com ele, mas também isso talvez não seja revelado. Mas acontece que alguém estava mexendo, e aí foi para casa sem tomar cuidado e foi passando. Contaminou uma cidade inteira, contaminou um país e contaminou todos os continentes. O pecado é assim. Ele entra imperceptível. E nós que estamos com a palavra de Deus nas mãos, se você falar, eu jamais vou cometer idolatria, eu jamais vou me ajoelhar diante de uma imagem que é feita de barro, jamais eu vou fazer isso. Mas você tem outros ídolos. Idolatra outras coisas. Alguém idolatra o carro, alguém idolatra os pais, idolatra os filhos, idolatra a esposa, o esposo, enfim, você tem os seus ídolos. Precisa tomar cuidado. Se pôr à frente do Senhor Jesus é idolatria, sim. Mas, diante de uma estátua de barro, eu jamais vou me inclinar. Pode ser. Feitiçaria, eu jamais vou cometer feitiçaria. Imoralidade, não. Moralmente eu sou perfeito. Eu não vou cometer imoralidade de forma alguma. Mas o que é imoral? Eu não vou trair de forma alguma minha esposa ou meu esposo. Tudo bem, mas não é só isso. Imoralidade vai muito além. Então precisamos ter cuidado, sim. Inimizades. Eu não tenho inimigos, eu amo todo mundo. Domingo passado, o Jé nos trouxe a mensagem dos salmos imprecatórios sobre a ira. E isso, quem nunca ficou irado? Pode dizer? Não, eu nunca fiquei irado. Eu nunca desejei que o meu inimigo se desse mal. Nunca fiz isso. Aquele vizinho chato, Adão, que fica lá com aquele som alto. Eu nunca desejei que a vitrola dele quebrasse. Eu nunca desejei naquele momento que ficasse sem energia na rua. Mas acontece, nós somos humanos. Então pode realmente vir, pode acontecer sim, como as pandemias que achavam que nunca ia acontecer novamente, ela veio. Por quê? Houve um descuido. E se nós descuidarmos do nosso cuidado e manter-nos puros, conforme o Senhor Jesus nos fez através do seu sangue, nós vamos sim ser contaminados. E se permitirmos, vai crescer. E vai tomar todo o nosso ser. E aí as outras coisas, porque também no mundo da ciência existe, também no mundo das ciências, do micro-organismo, existe as bactérias que aproveitam as outras bactérias que já se instalou e diminuiu a defesa do organismo para elas entrarem também. Opa, ele está mais fraco, então eu vou entrar e vou fazer a festa. E assim é o pecado, é assim também as obras da carne.
Quando nós estamos fragilizados, nós também, eles aproveitam. Por quê? Porque existe o nosso inimigo constante também, influenciando. Tentou, influenciar Jesus, não vai tentar nos influenciar a nós, que somos só um pouquinho mais fortes, menos fortes que Jesus? Vai tentar, com toda certeza. Nós somos infinitamente mais fracos. Ele vai nos tentar. Então existe tudo isso que o Espírito Santo nos previne e nos guia para combatermos. Quando isso acontece, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Mas na realidade nós somos tão fortes que queremos resolver a nossa forma. Ah, não, isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca eu vou permitir que aconteça. E nós vimos que acontece. Nós estamos falando da pregação de domingo, sobre o Salmo 37. Era Davi, o homem segundo o coração de Deus, que estava num momento de desabafo. Ele estava irado. Ele desejou que aqueles seus inimigos se dessem mal, que não prosperassem. Mas depois ele cai em si, fala, não, é o Senhor que batalha por mim. É o Senhor que vai fazer com que eu tenha vitória. E nessa ação, não é você que está tomando porque você é bonzinho e cheio da palavra de Deus, não, é o Espírito Santo te aconselhando. Deixa na minha mão. E eu não vou permitir que isso cresça. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida cristã. E nunca você disser, eu estou isento. Isso jamais vai acontecer comigo. Será que você nunca pensou, puxa, que carro bonito, eu gostaria tanto de ter um carro igual aquele? Depende, pode ser pecado e pode não ser pecado. O desejo, tudo bem, se você pode ter um sonho, mas quando aquele sonho começa a mexer com tudo lá dentro e você fala, não, eu tenho que ter, aquela pessoa tem, ele não merece e eu mereço, aí já mudou a figura, já não é um sonho, já é inveja, e a inveja é pecado. Vejam como a coisa funciona, são coisas tão pequenininhas que se nós permitirmos, ela cresce e contamina todo o nosso ser. Então essa luta, ela é realmente constante. Nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado. E fica essa pergunta hoje para nós meditarmos. Como está a nossa preocupação com a nossa vida? Como nós agimos diante das influências que estão ao nosso derredor? E como nós agimos uma vez que ela entrou no nosso coração? Será que permitimos que ela cresça ou de imediato deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida? Isso é importante. Como eu disse, a contaminação bacteriana ou viral, seja lá o que for, ela é invisível. E nós estamos um pouquinho mais agora para o cristão. Nós estamos sim à mercê de outras contaminações que são não tão grosseiras como as obras da carne, algumas que nós vimos, mas algumas outras contaminações que vêm sem que a gente perceba. A indisplicência com a palavra de Deus. É um micro-organismo que pode matar, sim. É algo na nossa vida que pode matar. Como Paulo alertou a Timóteo, permaneça naquilo que está sendo ensinado. Aquilo que você aprendeu desde a tua infância, pratique.
Deixa o Espírito Santo atuar, não seja indisplicente com a voz do Espírito Santo, não seja indisplicente com aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. E a palavra de Deus não é algumas páginas que você gosta de ler, que é gostoso, nossa, Deus está me abençoando. A palavra de Deus é toda, de Gênesis e Apocalipse. Os mandamentos de Deus, o salmista diz, são perfeitos. E não é só aqueles que nos agrada, é todos os mandamentos de Deus, todos os preceitos de Deus são perfeitos. E nós não podemos de forma alguma ser indisplicentes a esse ensino. Nós muitas vezes erramos por excesso de confiança, como eu disse da pandemia. Nunca vai acontecer comigo. Eu sou muito forte, eu sou crente há 30 anos, eu sou crente há 40 anos, jamais isso vai acontecer comigo. Autoconfiança. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. A nossa confiança está em Jesus e somente nele. Outra coisa invisível que acontece muito, tolerância ao erro. Nós vemos tantas abominações acontecendo hoje em dia, e ouvindo, passa a ser normal. E coisas que alguns anos atrás a gente fala, não, isso não é possível que um crente, um pastor faça isso, e hoje estão fazendo. Essa semana a gente ouve coisas terríveis de pastores, que ensinam a palavra de Deus e, no entanto, cometem erros. Por quê? Tolerância ao erro. Uma quarta-feira eu falei sobre, não é bem assim, mas a palavra é bem assim. Ela é única, verdadeira, e ela tem que ser seguida. Não é para quebrar pequenas coisas que vai ser... não vai acontecer nenhuma consequência. Toda quebra de princípio traz consequências, todas. E nós precisamos estar atentos a isso. Coisas que acontecem hoje são definições contrárias à palavra de Deus, e nós aceitamos. Hoje as pessoas falam sobre a bissexualidade como uma coisa tão normal. Não é errado, a palavra de Deus é muito clara. E nós começamos a aceitar, né, as definições. A desculpa que se vem hoje para essas interpretações a palavra de Deus, ela foi escrita no hebraico e o Novo Testamento no aramaico. E aí na tradução se perdeu, ou outra interpretação foi dada. Seria se o próprio homem tivesse feito sem a ação do Espírito Santo. Mas não aconteceu assim. Toda a tradução foi feita com a permissão de Deus. E Ele preservou a palavra, Ele preservou a sua palavra, para que aqueles que falam português fossem alcançados, para aqueles que falam castelhano fossem alcançados, aqueles que falam alemão fossem alcançados. E assim, todos os outros idiomas. Foi preservada por Deus. Houve, durante a história, inúmeras tentativas de acabar com a Bíblia, mas não conseguiu. Por quê? Os crentes não permitiram? Não. Os protestantes não permitiram? Não. Deus não permitiu. Então, nós não podemos aceitar de forma alguma desculpas, ou que é apenas uma interpretação. Não, a palavra de Deus, ela é viva, nós temos aprendido isso, que ela é viva, e temos que levar a sério que ela é viva, e ela é operante mediante o Espírito Santo em nossas vidas.
Então nós precisamos sim ter cuidado. Outra coisa que parece tão insignificante é a nossa comodidade. Ou seja, está bem assim, eu não preciso aprender mais, já aprendi o suficiente, já não há mais necessidade de eu aprender mais nada. Isso é comodismo. E o comodismo é uma coisa que cresce. E quando ele cresce de uma forma grande e ao ponto de ser visível, nós não nos incomodamos mais com aquilo que também aprendemos. Vai minando. Então nós precisamos sim ter cuidado com as nossas vidas. E como eu já disse, a ira, que volta e meia vem nos aflorando. Uma palavra que a sua esposa fala, você já grita. Uma palavra que o seu esposo fala, você também grita. Uma ação dos seus filhos, você já perde fica nervoso, sei lá, faz coisas que você não faria se tivesse normal. Mas faz. Isso é normal, mas não pode permanecer. O amor tem que permanecer. Os frutos do Espírito, e nós vamos ler no verso 22, do capítulo 5 de Gálatas, que se opõe às obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, dignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Então vejam que nós temos que cultivar e permitir esse cultivo, dando condições, os frutos do Espírito Santo. Porque se nós somos morada do Espírito Santo, nós precisamos permitir que esses frutos cresçam. Alguns momentos nós permitimos que as obras da carne cresçam, mas os frutos do Espírito Santo é que vai se opor a essas obras da carne. Mesmo aquele vizinho chato, eu vou amá-lo. Porque a ira que eu sentia vai ser aniquilada pelo amor ao próximo. Aquela explosão que eu tive com a minha esposa vai ser aniquilada pelo meu amor por ela, e vice-versa. E assim em tudo. Quando eu deixar de ser amável com as pessoas que me cercam, com os irmãos, vai se contrapor a isso a amabilidade que nós lemos, que vem do Espírito Santo. Mas nós precisamos permitir que isso aconteça. Como eu disse, todo micro-organismo precisa ser alimentado. E se nós alimentarmos as obras da carne, ela vai crescer. Se nós alimentarmos, deixarmos o Espírito agir, os frutos do Espírito é que vão aflorar, é que vão crescer em todo o nosso organismo. Então precisamos tomar cuidado. Amém? E para terminar, eu gostaria de ler o Salmo 119, todinho. Amém? Mentira é pecado, hein? Não, vamos ler somente o verso 11. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como eu falei muito de vacina, qual é a nossa vacina? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa vacina. Ela não vai permitir que impurezas entrem no nosso coração. Ela não vai permitir, se caso ela entrar, que ela vai crescer. Não, a palavra vai combater toda a impureza que entra no nosso coração. A palavra de Deus é a vacina contra o vírus do pecado, daquele pecado imediato que entra e tenta ficar. Não, a palavra de Deus combate. Então, guarde a palavra de Deus no teu coração. Mas o guardar não é esquecer.
O guardar é deixar ela trabalhar. Porque às vezes é isso, nós ouvimos uma mensagem, nossa, a mensagem hoje foi perfeita, falou comigo no meu coração, mas saiu por aquela porta, você já nem sabe mais o que foi pregado. Qual é a ação da palavra de Deus? É quando nós, isso já foi falado, se não me engano, o Jeff falou sobre ruminar a palavra de Deus, voltar e mastigar, engolir. Ruminar é isso, né? O boi come, depois durante a noite volta e ele vai mastigando, vai digerindo. É isso que nós vamos fazer. Não é guardar lá no fundo, guardar significa meditar na palavra de Deus. Então tudo aquilo que você ouve, mesmo que seja repetido, eu já cansei de ouvir isso. Medita, deixa o Espírito Santo trabalhar. E nós já falamos sobre isso também, que a palavra é viva. Se ler um versículo hoje e ler amanhã, ele vai te dar um outro tipo de alimento que a sua alma naquele instante estava precisando. É o que faz a palavra de Deus viva. Então, medite na palavra de Deus. Tudo aquilo que é ensinado, como Paulo nos alertou, e alertou a Timóteo, que a palavra permaneça no seu coração, e você permaneça naquilo que foi ensinado. Não deixe o vírus do pecado crescer. Por quê? Porque nós não somos imunes, a não ser que o Espírito Santo em nós esteja agindo. Amém? Não deixe nada danificar a sua vida cristã. Não permita. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, que eu possa ter transmitido aquilo que Deus colocou no meu coração e que o Espírito Santo possa realmente estar trabalhando. Não se sinta um super-homem, uma super-mulher. Não se sinta intocável pelo pecado, mas se sinta preso ao Espírito Santo, e Ele é que vai trabalhar o teu coração. Os frutos do Espírito é que combate o pecado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela tua palavra, que graças ao teu Santo Espírito tem nos alcançado. E eu rogo, Pai Celestial, que possamos estar à mercê constantemente do teu Santo Espírito, sendo guiados, sendo levados pelo teu Santo Espírito conforme a tua vontade, conforme o teu plano eterno, conforme aquilo que o Senhor idealizou para cada um de nós, que possamos realmente estarmos na tua presença. É fato que não é pelas nossas forças, não é pela nossa mente, não é pelo nosso querer, mas é pela ação do Espírito Santo, é pelo seu amor a nós, que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos proporcionando e nos dando, nos capacitando para fazermos a tua vontade, nos capacitando para dizermos não ao pecado, para dizermos não a essas contaminações, e mesmo que ela venha, Deus, que tenhamos ouvidos para ouvir o teu Espírito e assim aniquilarmos do nosso ser, não permitindo que cresça, não permitindo que faça morada no nosso coração, pois o nosso coração é morada do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.